Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e dramáticas da Bíblia. A destruição de Sodoma e Gomorra. Mas esta não é apenas uma história de juízo. É também uma poderosa lição sobre intercessão, misericórdia e as consequências de nossas escolhas. Tudo começa com uma visita celestial a Abraão. 3 homens, que na verdade eram o Senhor e 2 anjos, se levantam para partir em direção a Sodoma. E Deus pensa consigo mesmo: será que eu esconderia de Abraão o que estou prestes a fazer? Afinal, Abraão seria o pai de uma grande nação, e Deus o conhecia. Sabia que ele ensinaria seus filhos e sua casa a seguir o caminho do Senhor, praticando a justiça. O clamor contra Sodoma e Gomorra era tão grande, o pecado deles tão grave, que ele iria descer para ver se era realmente como se dizia. Os 2 anjos partem em direção à cidade, mas Abraão permanece diante do Senhor. E aqui, vemos um dos momentos mais incríveis da Bíblia. Abraão, movido por uma compaixão profunda, talvez pensando em seu sobrinho Ló, que vivia lá, começa a interceder pela cidade. Ele se aproxima de Deus e pergunta: destruirás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, não pouparias o lugar por causa deles? Que ousadia! Abraão apela para a própria natureza de Deus, dizendo: longe de ti fazer tal coisa. O juiz de toda a terra não fará o que é justo? E o Senhor, em sua infinita misericórdia, responde: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por causa deles. Mas Abraão não para por aí. E se faltarem 5 para os 50, destruirás a cidade por causa de 5? Deus responde que não a destruiria se achasse 45. A negociação continua. Abraão insiste, pedindo que o Senhor não se ire, e baixa o número para 20. A resposta é a mesma: não a destruirei por causa dos 20. Finalmente, com grande temor, Abraão faz seu último apelo: por favor, Senhor, não se zangue, mas falarei só mais uma vez. E se houver apenas 10 justos? E a resposta final de Deus é um testemunho de sua imensa paciência e misericórdia, por amor aos 10. Não a destruirei. Após essa conversa, o Senhor se vai, e Abraão volta para casa. Esta cena nos mostra o poder da oração intercessória e o coração de um Deus que está disposto a perdoar. Enquanto isso, os 2 anjos chegam a Sodoma ao entardecer. Ló, o sobrinho de Abraão, está sentado à porta da cidade, um lugar de importância social. Ao ver os visitantes, ele se levanta, se inclina até o chão e insiste para que passem a noite em sua casa, oferecendo hospitalidade e segurança. Os anjos inicialmente recusam, dizendo que passariam a noite na praça. Mas Ló insiste tanto que eles acabam cedendo e entram em sua casa. Ele lhes prepara um banquete e eles comem. O que acontece a seguir revela a profundidade da depravação de Sodoma. Antes que pudessem se deitar, a casa de Ló é cercada. Todos os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, estavam lá. Eles gritam para Ló: onde estão os homens que vieram para sua casa esta noite? Traga-os para fora para que possamos conhecê-los. A palavra conhecer aqui tem uma conotação terrível, indicando uma intenção violenta e imoral. Em um ato de desespero, e com um juízo moral completamente distorcido, Ló sai para fora e fecha a porta atrás de si. Ele implora aos homens que não cometam tal maldade. E então, ele faz uma oferta chocante: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para fora, e vocês podem fazer com elas o que quiserem. Mas por favor, não façam nada a estes homens, pois eles estão sob a proteção do meu teto. Essa proposta, por mais horrível que nos pareça hoje, mostra o quão sagrada era a lei da hospitalidade e o nível de pânico de Ló. Mas a multidão enfurecida não se importa. Eles gritam para Ló: saia da nossa frente, você veio aqui como um estrangeiro, e agora quer bancar o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Eles avançam violentamente contra Ló, tentando arrombar a porta. Naquele momento crítico, os anjos tomam a frente. Eles estendem as mãos, puxam Ló para dentro de casa e trancam a porta. Em seguida, ferem os homens do lado de fora com cegueira. A Bíblia diz que eles se cansaram de tanto procurar a porta, tateando em vão. Dentro da casa, a urgência é total. Os anjos dizem a Ló: você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas, qualquer um que seja seu na cidade. Tire-os daqui. Nós vamos destruir este lugar. O clamor contra seu povo chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Ló corre para avisar seus futuros genros, que estavam prometidos às suas filhas. Ele diz: levantem-se, saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles não acreditam. A Bíblia diz que para eles
parecia que Ló estava brincando. Ao amanhecer, a paciência dos anjos se esgota. Eles apressam Ló. Levante, leve sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, ou vocês também serão destruídos no castigo da cidade. Ele está demorando. Talvez estivesse apegado à sua casa, à vida que conhecia. Vendo sua hesitação, em um ato de pura misericórdia do Senhor, os anjos agarram a mão dele, a mão de sua esposa, e as mãos de suas 2 filhas, e os arrastam para fora da cidade. Uma vez em segurança, a ordem é clara e direta: fuja pela sua vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas, para que você não morra. Mas Ló, ainda com medo, implora novamente: não, meus senhores, eu sei que encontrei favor aos seus olhos, mas não conseguirei chegar às montanhas. O mal pode me alcançar, e eu morrerei. Ele aponta para uma pequena cidade próxima e pede: deixe-me fugir para aquela cidadezinha. Ela não é pequena, assim minha alma viverá. O anjo, demonstrando mais uma vez a graça divina, concede seu pedido. Eu atenderei também a este seu pedido. Não destruirei a cidade da qual você falou. Fuja para lá, porque não posso fazer nada até que você chegue. Por causa disso, a cidade foi chamada de Zoar, que significa pequena. Quando o sol estava nascendo sobre a terra, Ló finalmente chegou a Zoar. E então, o juízo caiu. O Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. A destruição foi total. As cidades, toda a planície, todos os seus habitantes e até mesmo a vegetação foram consumidos. Nesse momento de destruição, acontece outra tragédia. A esposa de Ló, desobedecendo à ordem explícita, olhou para trás. Talvez por saudade, curiosidade ou incredulidade, ela olhou para a cidade que estava deixando. E no mesmo instante, ela se tornou uma estátua de sal. Uma advertência sombria sobre o perigo de ter o coração preso a um mundo que está sendo julgado. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e foi ao lugar onde havia intercedido diante do Senhor. Ele olhou em direção a Sodoma e Gomorra e viu uma fumaça densa subindo da terra, como a fumaça de uma grande fornalha. A destruição estava completa. 10 justos não foram encontrados. Mas o texto termina com uma nota de esperança e fidelidade. Diz que, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão. E por causa de Abraão, por causa daquela intercessão e da aliança que tinha com ele, Deus resgatou Ló do meio da catástrofe. Nos mostra um Deus que é justo e não tolera o pecado, mas que também é incrivelmente misericordioso, paciente e disposto a ouvir a oração de um coração justo. Mostra o poder da intercessão e a importância de nos posicionarmos em favor dos outros. E nos adverte sobre o perigo do apego ao mundo e da desobediência. A história de Ló e sua família é um chamado para fugirmos do pecado sem hesitar e, acima de tudo, sem olhar para trás. Se você gostou deste estudo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.